Gabigol punido por indisciplina, definido adversário das oitavas de final do Flamengo na Libertadores da América. Escalação, arbitragem e aonde assistir, Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido e minha querida, gostaria de pedir para vocês que começaram a assistir esse vídeo, que não deixe de dar o seu like. Seu like é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho e é muito gratificante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas nos ajuda muito. Nos ajuda a crescer e continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Vamos começar a falar aqui de Gabigol. Gabigol aí, a diretoria rubro-negra decidiu por multá-lo devido ao episódio de indisciplina no intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza. O atleta foi para o vestiário, bateu boca com Marcos Braz. Marcos Braz, até na coletiva de imprensa, confirmou que havia ocorrido realmente esse fato e disse que não quer mais tocar no assunto. Porém, a diretoria, para não passar em branco e não assim demonstrar ou deixar entender que Gabigol tem algum tipo de privilégio, né, nos bastidores lá do Mengão, a diretoria resolveu puni-lo. Lembrando que o mesmo caso aconteceu com Dejan Petkovic em 2010. Petkovic foi substituído quando o Flamengo estava perdendo de 3-1 e ao ir para o vestiário disseram para ele não ir embora porque ele poderia entrar no sorteio antidoping. O atleta não obedeceu às ordens de Marcos Braz na época e saiu do estádio. Ele disse que ficou circulando ali aos arredores do Maracanã, caso precisasse ele retornasse. Mas um fato idêntico aconteceu e a diretoria do Flamengo não poderia aí ter dois pesos e duas medidas. Agora vamos falar aqui sobre Libertadores da América. Está definido aí, o Flamengo vai enfrentar o Olímpia do Paraguai nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O próximo adversário do Mengão aí e os demais duelos do primeiro mata-mata da competição foram divulgados após o sorteio realizado hoje à tarde em Luque, no Paraguai, sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como a Conmebol. Por ter sido classificado aí em segundo na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Flamengo jogará o primeiro duelo no Maracanã em data a ser divulgada pela Conmebol. Já o confronto de volta será com mando do Olímpia, lá no Paraguai. As partidas devem acontecer nas 2 primeiras semanas do mês de agosto. Você aí acha que foi uma boa o Olímpia ser o adversário do Flamengo na próxima fase da Libertadores da América, na fase de mata-mata? Lembrando que o Flamengo e o Fluminense podem se cruzar aí nas quartas de finais. Vamos ver aí como é que vai sair, se sair o tricolor e como é que vai sair o nosso querido rubro-negro. Então, vamos aqui para as outras notícias. Vamos falar agora um pouquinho sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, trazer para vocês aí as prováveis escalações, desfalque de Gabigol e desfalque também aí de Léo Pereira e a convocação aí entre os escalados, né? Flamengo, na lista aí de convocados para essa partida, está o nome de Luiz Araújo. Então, vamos seguindo aqui com as notícias. Após conhecermos aí o adversário do Flamengo na fase de mata-mata da Libertadores da América, vamos nos ater aí para o mais importante, que é a partida de hoje contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo aí se prepara para enfrentar o time aí do Paraná às 21h30 no Maracanã desta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Visando o duelo, logo mais, Jorge Sampaoli fez o último e decisivo treino, onde definiu a presença de 2 jogadores. O treino marcado aí por Jorge Sampaoli estava previsto para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, desta quarta-feira.
Esta, vale ressaltar, foi a última atividade antes do embate contra o Atlético Paranaense. Nela, o argentino aí reavaliou se poderia ou não contar com Gabigol e Léo Pereira. Importante frisar aí que o atacante e o zagueiro não treinaram com o restante do elenco nas atividades da última terça-feira. Sendo assim, Gabigol e Léo Pereira realizaram apenas trabalhos na academia do Ninho do Urubu e aí vão desfalcar o time para o embate contra o Atlético mais tarde. Ou seja, o Flamengo tem aí 2 baixas. Em contrapartida, o Flamengo vai ter aí a estreia do jogador Luiz Araújo, que está relacionado para essa partida. Ele foi registrado aí no BID, o boletim interno da CBF, e vai poder participar do jogo. Por outro lado, Agostinho Rossi e Alan estão fora dos relacionados. A provável escalação do Flamengo para esse time é Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. A provável escalação aí do Atlético Paranaense é Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo ou Lucas Esquivel, Cleveland, Fernandinho, Eric, Vitor Bueno, Christian, Vitor Roque e Canabarro. Essas aí são as prováveis escalações de ambos os times, né? Com a ausência de Gabigol, com certeza Pedro aí deve ser o titular. Eu entraria também aí com Bruno Henrique, que fez uma excelente partida. Então, vamos aqui para outro assunto. A partida entre Flamengo e Atlético Paranaense será a transmissão da TV Globo, Sport TV e Premier, além da Amazon Prime. A arbitragem para esse jogo fica por conta aí do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, da FIFA de São Paulo, assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, da FIFA de Minas Gerais, assistente número 2, Rafael da Silva Alves, da FIFA do Rio Grande do Sul, o quarto árbitro, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, árbitro do VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, da FIFA de Minas Gerais. O Flamengo aí, né, está para receber uma quantia muito boa aí, através de uma negociação que foi feita. Exatamente, o jogador que estava emprestado, e o Flamengo vendeu o atacante Vitor Gabriel ao Gangohan Futebol Clube da Coreia do Sul por 1,2 milhões de euros, cerca de 5,8 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que o Flamengo ganhará 50% desse valor, cerca de 2,9 milhões de reais, do valor oferecido pelo time da Coreia do Sul, enquanto o Nova Iguaçu receberá a outra metade, que é aí o time formador do atleta. Além disso, vale destacar que o Flamengo ainda terá direito a um percentual de 50% de uma próxima venda do atleta, mais um dinheiro que vai ser embolsado para o Flamengo futuramente. Então, vamos aqui para outro assunto, né? Porque além de vender jogadores, o Flamengo também busca contratar novos atletas e no momento o Flamengo aí está em busca de acertar a chegada de Claudinho do Zenit da Rússia. A notícia que eu tenho é que o Claudinho já chegou para a diretoria do Zenit e falou que não quer mais permanecer no clube e que o seu desejo é acertar com o Flamengo, né? Por isso aí a diretoria do Flamengo ainda precisa negociar com o time russo, porque já está tudo acertado com o Claudinho e o seu staff. Lembrando que o Wendel, que também pertence ao Zenit, ele está no Rio de Janeiro, foi liberado pelo Zenit para procurar um novo clube para poder atuar. Como ele já está perdendo o Wendel, ele está fazendo jogo duro com o Claudinho. E por isso que está pedindo valores aí elevados. Mas o Flamengo quer se aproveitar do problema da crise que está tendo aí com a Rússia e a Ucrânia para tentar diminuir esse valor. Aí você pode me perguntar, mas o Flamengo está negociando o Claudinho, como é que fica a situação de Nicolas de la Cruz? Flamengo ainda entende que pode ter os 2 jogadores no seu elenco.
Nós sabemos da dificuldade que está tendo para o Flamengo contratar, ter aquela negociação junto com o River Plate, que o River Plate também, igualmente ao Flamengo, passou para a próxima fase da Libertadores da América. Mesmo que o Flamengo não consiga, nessa janela de transferência, a contratação do De La Cruz, ele vai tentar essa contratação no final do ano, na próxima janela de transferência. Então, voltando aqui para Claudinho, né? No momento, as conversas continuam em andamento. O Flamengo continua aí tentando negociar com o Zenit, continua tentando diminuir esse valor pedido pelo jogador. O Flamengo está aí com uma oferta de 12 milhões de euros, mas o Zenit aí está pedindo cerca de 18 a 19 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo aí, com aquele gelo no sangue, deve conseguir baixar esse preço e chegar num acordo aqui. Eu vou trazer para vocês os valores detalhados. A situação dos valores é a seguinte, ó, o Zenit da Rússia quer entre 17 e 18 milhões de euros, cerca aí entre 88 a 94 milhões de reais na cotação atual, respectivamente. O alto número chama muita atenção à diretoria do Flamengo e questiona se o valor é justo, né? Então, essa é a situação. O Flamengo está tentando diminuir esse valor para poder chegar aí na contratação do atleta. Foi até cogitado aí que o Flamengo poderia oferecer alguns jogadores do seu elenco para entrar na transação, mas nós sabemos que o Zenit não precisa de grana. O Zenit não precisa de dinheiro. Então, seria uma negociação um pouco difícil se envolver outro jogador. E por falar em contratação, o meia Matheus França que é uma das grandes promessas do Flamengo, está na mira aí do Chelsea para esta janela de transferência. Nos últimos dias, seu nome teve aí vinculado no clube inglês, chegando até a uma oferta pelo jogador. O jornalista Jorge Nicola falou aí sobre a negociação e deu mais detalhes sobre o caso. Abre aspas, a coisa deu uma bela esquentada. O Matheus França deve mesmo se mudar para o Chelsea. A oferta do Chelsea foi de 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais. E a pedida do Flamengo é de 25 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais na cotação atual. A tendência é que um ceda um pouquinho e o outro aumente um pouquinho e o acordo seja fechado. Fecha aspas aí para o que disse Jorge Nicola. Então, o Matheus França aí deve ser uma das maiores vendas do Flamengo, né? Depois aí de Vinícius Júnior. Flamengo e Chelsea, em breve deve chegar a um acordo e o garoto não deve permanecer no elenco rubro-negro na próxima temporada ou no restante dessa temporada. Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Vamos falar aqui sobre Flamengo e Atlético Mineiro com relação ao jogo da 17ª rodada, que será realizada aí no próximo dia 29 de julho. O que acontece? Vai ter um show lá no estádio do Atlético Mineiro, um show do cantor Tiaguinho, que está marcado justamente na data do dia do jogo. E o estádio em que o Atlético Mineiro joga estará interditado para esse jogo. Então a diretoria atleticana escolheu trocar o palco do duelo para a Arena Independência, que fica também em Belo Horizonte. Resta saber aí se a CBF já autorizou essa mudança aí de estádio. Aí acabou de chegar uma notícia aqui, ó. A CBF autorizou a mudança de estádio para o jogo da 17ª rodada, que será realizado no dia 29 de julho entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, será problemático, vai ter muita gente na rua por conta desse show aí do Tiaguinho, né? Eu acho que a segurança deve ser redobrada para manter aí, para cuidar da integridade física dos jogadores do Flamengo. Então, vamos mudar aqui de assunto. Jogador chegando no Flamengo 0800. Isso aí, Florentino Pérez, né, topou emprestar o meia-campista do Real Madrid sem custo para o Flamengo. O Mengão estava aí conversando com o Real Madrid para a chegada de um reforço para o meio-ataque, né? De acordo com o portal FlaWeb, os flamenguistas aí decidiram buscar
repatriar Renier Jesus. Ainda de acordo com a reportagem, o Real Madrid aceita emprestá-lo ao Flamengo sem custo nenhum. Ou seja, o Flamengo teria apenas que arcar com os vencimentos salariais do atleta de 21 anos de idade. Renier aí, infelizmente, nunca conseguiu uma sequência no Real Madrid e foi cedido ao Borussia Dortmund da Alemanha e depois foi emprestado ao Girona da Espanha. O problema no momento aqui é que o Girona da Espanha já fez uma proposta ao Real Madrid para prorrogar o empréstimo do atleta. E tudo dependerá agora dele, da vontade do atleta continuar no velho continente ou voltar para o Brasil. O Flamengo está aí tentando as negociações e aguardando um posicionamento do atleta. Vocês acham que é uma boa o retorno de Renier para o Flamengo? Coloque nos comentários aqui abaixo. Então, já conhecemos aí o adversário do Flamengo na Libertadores da América. Hoje à noite, Flamengo no Maracanã, contra o Atlético Paranaense, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, que o Flamengo consiga fazer um bom resultado. Sabemos que o jogo de volta vai ser na Arena da Baixada, um jogo complicadíssimo, O Flamengo não se dá muito bem aí com esses estádios de grama sintética. Então que ele faça um placar elástico aqui para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis. Galera, então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações! E até mais tarde aí com a coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Jorge Sampaoli.